Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos retomar as nossas atividades, só que agora PET 4, semanas 1 e 2. Fique tranquilo, o assunto é leve. Nós já trabalhamos lá no PET 2, se lembra? Então vamos fazer aqui hoje uma espécie de revisão. Está lembrado qual é o assunto? Aqui está. Semana 1, características do reino protista. Lembra? Está lembrado sim, tá? PET 2, volte lá e faça uma revisão. Vamos à primeira questão. Em protozoários de vida livre, como a Amoeba e Proteus, que é a espécie do protozoário, existe o vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil, cuja função está lembrado? Qual a função do vacúolo contrátil ou pulsátil? Em protozoário de água doce, caso essa célula venha receber água em excesso, forma o vacúolo contrátil, sim. Para que serve essa estrutura aqui com o formato de uma estrela, Para eliminar o excesso de água para fora da célula. Caso contrário, essa célula poderia ficar túrgida, podendo até romper a membrana e levar à morte celular. Então, para isso que serve esses vacúolos. Eles vão sendo formados quantas vezes necessário, para manter o equilíbrio de água dentro da célula. Ok? Então, fica como resposta a letra A, eliminação do excesso de água de dentro para fora da célula. Tudo bem? Questão 2. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Item 1. Considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares como o vírus. Negativo. Eles são celulares, unicelulares, formados por uma única célula. Portanto, 1 está incorreto. 2. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem assexuadamente. Negativo. A sua forma principal de reprodução é assexuada, embora podendo também fazer a reprodução sexuada. Portanto, 2 também está incorreto. 3. O protozoário causador da malária no homem é o plasmódio. Perfeito, o parasita plasmódio. Então, aqui está o mosquito transmissor, picada da fêmea do mosquito Anopheles, transmitindo o protozoário, que é o plasmódio, tá? Então, esse é o causador da malária. Portanto, a nossa alternativa B está correta. Apenas 3 está correto. Tudo bem? Questão 3. Os protozoários apresentam diversos meios de locomoção que frequentemente são utilizados para a sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudópodos, que são um prolongamento citoplasmático que permite o deslocamento e captura de alimento. Além dos pseudópodos, os protozoários podem se locomover por meio de... Além dos pseudópodos, ainda vão aparecer o quê? Flagelos e cílios. Vejamos alguns exemplos. No caso aqui, exemplo, o Trypanosoma cruz, causador da doença de Chagas. Tem um chicotinho chamado flagelo, utilizado na sua locomoção. Paramécio, tem uns peluzinhos na membrana chamados de cílios. Ameba, os pseudópodos, ou seja, falsos pés. Então fica como resposta flagelos e cílios, além dos pseudópodos. No caso dos esporozoários, não tem qualquer estrutura de locomoção. Exemplo aqui o plasmódio, causador da malária. Então a nossa resposta é letra D, flagelos e cílios. Estrutura de locomoção dos protozoários, além dos pseudópodos. Ok? Questão 4. O paramécio é um exemplo de protozoário ciliado. Nesses seres, os cílios atuam, ou seja, qual é a função do cílio nos paramécios? Captura de alimento e também usado na locomoção. Ok? Letra C. Na captura do alimento e na locomoção do protozoário. Mas foi rápido, hein? Então vamos à semana 2. Doenças humanas causadas por protozoários, que também já trabalhamos no PET 2. Então fica aqui como uma espécie de revisão. Tranquilo? Vamos em frente. Questão de número 1. As principais doenças causadas por protozoários que envolvem o sangue e os órgãos internos são, vejamos letra A, malária, toxoplasmose,
tripanossomíase e leishmaniose. Tripanossomíase causada por tripanossoma, né? Exemplo, a doença de Chagas. Pessoal, gostaria de chamar a atenção aqui na leishmaniose. Órgãos internos quando visceral ou calazar. Existe uma outra, né, chamada cutânea, ou úlcera de Bauru, ou tegumentar. Essa causa ferida, úlcera externa. Então, tem os dois tipos. Se visceral ou calazar, afeta órgãos internos sim, tá ok? Então, fica a letra A como resposta. 2. Uma determinada moléstia que pode causar lesões na mucosa, pele e cartilagem é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. O nome da doença, do artrópode transmissor e o agente causador são respectivamente, nessa ordem, a doença, como eu já falei anteriormente, úlcera de Bauru ou leishmaniose cutânea ou tegumentar. É o nome da doença. Flebótomo é o mosquito transmissor. Com a picada do mosquito, transmite o parasita, o causador, que é a Leishmania brasiliensis. Tudo bem? Então, nessa ordem, letra B está correta. Questão 3. Em março de 2005, foi constatado um surto de doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Esse fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em vários exemplares de Triatomíneos confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Sobre a origem, transmissão, aspecto clínico, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, é correto afirmar que... Bom, pessoal, então você já percebeu, nós estamos falando da doença de Chagas, né? Número 1. Em geral, a doença tem 2 etapas distintas no homem. A fase inicial, também chamada de aguda, caracterizada por elevada parasitemia e estado febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Perfeito, então no início da doença, que ele chamou de fase aguda, os sintomas, digamos, são mais aparentes, são mais agudos, até, digamos, não sei se eu poderia dizer mais grave, né? Mais significativo, né? Fácil de ser detectado. Na segunda fase, que ele chamou de crônica, se torna um sintoma menos, digamos, agravante, um pouco mais discretos. Então, isso que está falando aqui, portanto, está correto, número 1. 2. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrados como invertebrados. Correto. Você pode encontrar o Trypanosoma cruzi em animais, né? Alojando esse parasita, tipo gambá, um sapo, uma galinha, que são vertebrados. Ou por que não no barbeiro, que é um animal invertebrado. Portanto, 2 também está correto. 8. As formas mais comuns de transmissão da doença de Chagas, que nós estamos falando, né? São o contato com fluidos orgânicos de doentes e ingestão de alimentos contaminados. Poderia até ocorrer, sim, contaminação, como já ocorreu, né? Inclusive com alimentos contaminados. Mas não é a forma mais comum. A forma mais comum seria o quê? Fezes do barbeiro infectado pelo Trypanosoma cruzi. Tá? 16. Então, portanto, o 8 está incoerente, incorreto. 16. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes. Não. Antibiótico não trata, não cura a doença de Chagas. Portanto, 16 também está fora. A somatória das alternativas corretas, 1 mais 2 é igual a 3. É a nossa resposta. 4. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação procede? Veremos. Letra D. Procede.
pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue, correto? Mas já vimos em questões anteriores que a doença de Chagas pode ser transmitida sim através de transfusão de sangue, por que não, né? Sangue contaminado, contendo Trypanosoma cruzi. Perfeito? Letra D está correta. Pessoal, mas já acabou? Que surpresa, mas foi tão rápido. Rápido e leve, né? Tranquilo. Tudo bem, aguardo vocês numa próxima oportunidade com PET 4 ainda, né? Semanas 3 e 4. Fique bem, um abraço e até a próxima.